Olá pessoal, tudo bem? Então vamos mais um vídeo com um exercício aqui de resolução. Esse nosso enunciado vai trazer aqui um contexto no qual a gente vai precisar trabalhar com laço de repetição. A gente vai ver que especificamente aqui cabe bem um laço com teste no final. Contadores, para verificar a contagem aqui de números pares e de ímpares. E também cálculo de uma porcentagem. Então vamos dar uma olhadinha para começar no nosso enunciado. O objetivo aqui é ler um conjunto de números. Ora, quando a gente vai ler um conjunto de números, a gente sabe que ele é finito, porém aqui não foi dito ainda qual é o tamanho desse conjunto. O que foi dado é uma finalização, e o finalizador marcado é zero, ou seja, a gente vai ter um loop, enquanto o valor for diferente de zero, esse valor pode ser negativo ou positivo, a gente vai ler números para que o conjunto seja formado terminando com zero. Então a gente pode até já construir uma representação desse loop principal. Então a gente vai ter um loop principal aqui. Dentro desse processo a gente vai ter alguma instrução de leitura de um número, e isso aqui vai acontecer até o momento em que esse número for igual a zero. Quando esse número for zero, esse n aqui, a gente vai sair do laço quando n for igual a zero. E aqui a gente pode usar uma estrutura do tipo repetição com teste no final para resolver esse exercício. No caso do Java, no caso do C, ou no caso do Python, a gente tem que inverter um pouquinho a lógica. Então, dito isso, a gente vai fazer esse loop, vai ler o número, e o que a gente vai fazer durante esse processo de leitura? Então, ele pede que para cada número par se faça uma coisa, para cada número ímpar se faça outra coisa. Então, vamos ver, para cada número par, some esse número com a soma dos anteriores. Ou seja, a gente adiciona ele à soma do que vinha acontecendo. Para cada número ímpar, subtraia esse número do que vinha acontecendo durante a soma. E aqui, inclusive, ilustra com um exemplo, para a gente entender. Olha, veio 2, quando veio o primeiro número, então a soma é 2. Veio 4, então o 4 somou com o 2, 6. Quando veio 3, um sinal, um número ímpar, ele vai ter um sinal de negativo, 6 menos 3, 3. Mais somar com o 2, então 2 mais 3, 5, vai vir o 1 que é ímpar, vai entrar como sinal de menos, 5 menos 1, 4, e vem o 0 que é o finalizador, que não afeta a soma, mesmo que a gente considere 0 como um número par, 0 é um número considerado par, né? 0 a qualquer soma, não vai ter problema, então a gente vai terminar o resultado com 4. E aí, mostra então o resultado desta soma, então a gente quer a soma, a quantidade total de números, ou seja, a soma dos pares e dos ímpares, assim como a porcentagem. Temos que calcular então como faremos para ter a porcentagem de números ímpares e a porcentagem de números pares, descontando esse finalizador, que a gente não quer que faça parte. Então vamos começar a estruturar aqui as variáveis para facilitar a futura codificação. Já coloquei aqui n, então para a gente ler esse conjunto de números, a gente vai ter uma variável n, que vai ser o nosso número. A gente vai precisar, para calcular porcentagem de pares, eu vou chamar aqui de porcentagem de pares, por mais que o exercício não peça a quantidade de pares, para calcular a porcentagem de pares, eu preciso naturalmente da quantidade de números pares. Para calcular qual é a porcentagem de números ímpares, vou chamar aqui de PI, eu vou precisar da quantidade de números ímpares. E para poder saber o total que é solicitado, né, esse total aqui, na verdade, é a soma do que? É a soma da nossa quantidade de pares mais a quantidade de ímpares. Ou, caso a gente some o total e os pares, a gente deduz a quantidade de ímpares. Então, aqui tanto faz, basta que a gente tenha as duas informações, ou total e pares calcula ímpar, ou ímpar e total calcula par, ou par e ímpar, que é o que eu vou propor, e aí a gente calcula a soma total dos dois, né? Para poder usar essa variável total na porcentagem. Bom, então eu tenho um contador que vai acumular a quantidade de pares, um contador que vai acumular a quantidade de ímpares. As duas porcentagens eu só vou poder
calcular o resultado no final do loop. Então aqui, ó, a porcentagem de pares e a porcentagem de ímpares é calculada no final. A quantidade de pares e a quantidade de ímpares é verificada exatamente no momento em que o n é verificado, até para saber se a gente soma ou não. Portanto, depois da leitura, a gente vai precisar o que aqui? Vai ter que construir no nosso código um processo de seleção, né? Verificando se o nosso número é par. Se esse nosso número for par, o que eu vou fazer? Eu vou ter um bloco aqui, no qual eu vou contar a quantidade de pares e também vou contar a quantidade de pares, na verdade. E se ele não for, eu vou contar a quantidade de ímpares. Lembrando que o zero, eu ia falar do zero aqui, é diferente de zero, mas não precisa. Eu não preciso fazer o E diferente de zero, porque ao somar esse cara na soma de números não vai afetar. Eu só preciso lembrar que ao final do laço aqui, eu preciso verificar se esse total é um conjunto vazio ou não. Eu não vou calcular uma porcentagem caso o usuário tenha digitado direto o valor zero. Então eu vou verificar se é um conjunto vazio, por exemplo, o número de elementos fornecidos é 1, forneceu-se apenas o número 0, e se for maior, eu tenho um conjunto, pode ser apenas um número no conjunto ou não, aí eu vou poder calcular as porcentagens, desconsiderando esse número 0 no total. E aí você pode até começar esse contador total com um valor negativo e depois usá-lo aqui embaixo, não considerá-lo, que é o que a gente vai fazer, considerar apenas a soma, e aí, como estratégia, você vai tirar 1 da quantidade de pares na hora de fazer essa conta, tá? Para lembrar que o último aspecto que é importante pensar algoritmicamente, além de entender o enunciado e identificar quais são as possíveis variáveis, é como é que a gente vai calcular a porcentagem. E aqui é fácil de lembrar uma regrinha de 3, né? Quando eu quero calcular uma porcentagem, vamos pegar o caso específico aqui de pares, por exemplo. A gente vai ter a variável total aqui, correspondendo ao total de números que foi fornecido. Isso aqui equivale a 100%. Portanto, a quantidade de pares, aquela variável que a gente vai acumular ao longo do loop dentro do if, dentro da seleção, vai equivaler à porcentagem de pares. Daí aqui você aplica uma regra de 3 simples, e você vai ter o quê? Que a porcentagem de pares que a gente quer descobrir, né, ela é relação direta do quê? Da quantidade de pares que a gente contabilizou durante o loop, vezes 100, que é o nosso valor da porcentagem, e isso daqui é dividido pelo total. Então, da mesma forma, a gente vai fazer a porcentagem de ímpares, isso calculando ao final do laço, sendo igual à quantidade de ímpares vezes 100, dividido pelo total. Como a quantidade de pares vai contabilizar o zero, para a gente não precisar gastar tempo fazendo um AND aqui, verificando se o número é par e diferente de zero, para a gente poder ir mais rapidamente na contabilização, porque eu só vou ter um zero numa sequência que pode ser muito grande. Como estratégia, a gente pode subtrair um aqui, ou para ficar mais preciso e bem documentado, fazer uma quantidade de pares igual a quantidade de pares menos 1. Né? Ou um QP menos menos.